construir estradas para o progresso nacional. Delineando a profissão a partir da década de 1920, percebe-se uma possibilidade maior de aquisição de automóveis. Não que ele tenha se tornado um produto barato e popular, mas ficou mais acessível a outras camadas da sociedade, principalmente porque Ford e General Motors tinham a ideia de, por meio do aperfeiçoamento das estratégias de produção, transformar os carros em objetos de amplo consumo. Decorrência disso foi o aumento da busca por serviços mecânicos. Outro fator importante que contribuiu para esse aumento deve ser considerado. As corridas intensificaram e se diversificaram, inclusive com a participação de brasileiros em provas realizadas em outros países, e a presença de estrangeiros naquelas organizadas no país. Com isso, teve início um processo mais claro de desenvolvimento da mecânica nacional, tanto no que se refere à construção quanto ao reparo de automóveis. Por vezes, se misturavam os personagens: proprietário de oficina, projetista, mecânico, piloto. Alguns desses empreendedores deixaram registros importantes. Em 1931, Cássio Muniz, empresário paulista atuante em vários setores ligados à tecnologia, venda de discos, televisões e carros, tentou construir um automóvel com mecânica nacional. Graças aos esforços de João Geraldo Werdenberg, dono de um estabelecimento situado no Rio de Janeiro, o Werdenberg Motors, pela primeira vez um projeto desenvolvido no Brasil entrou nas pistas, sagrando-se até mesmo vitorioso no circuito da Gavea de 1940. Na década de 1920, dois entusiastas do automóvel, pioneiros do automobilismo brasileiro, ocuparam importantes postos políticos. Washington Luiz Prado Jr. O primeiro tornou-se presidente da República com o lema "Governar é abrir estradas", missão em parte cumprida. Com a abertura de avenidas intermunicipais e interestaduais, o turismo interno começaria a ganhar maior incremento. A fundação do Touring Clube do Brasil, em 1923, foi decorrência e indicador do desenvolvimento dessa nova vocação econômica. Mais do que o Automóvel Clube, pelo menos a princípio, essa instituição tinha o objetivo mais claro de oferecer serviços aos proprietários de automóveis, entre eles guias rodoviários, postos de abastecimento, equipes de atendimento e resgate, bem como acesso a oficinas mecânicas. Nas páginas de jornais e revistas cresceu a veiculação de recomendações para aqueles que iriam pegar a estrada, até mesmo nas propagandas de marcas de automóveis. As agências Chevrolet, por exemplo, utilizavam um argumento curioso e para nós indiciário. Para difundir essas informações, era necessário ter carros preparados, já que pelo país ainda não havia tantos mecânicos disponíveis. Logo esse quadro mudaria. Não demorou muito para começar a se estruturar um novo nicho das oficinas mecânicas, aquelas instaladas nas estradas, para atender o crescente número de veículos que cruzaria o Brasil. Nas revistas, não faltam relatos, reais ou ficcionais, de profissionais que, espalhados pelo país, prestavam o socorro tão esperado num momento de dificuldade. O outro personagem, Prado Jr., tornou-se prefeito do Distrito Federal no mesmo período presidencial de Washington Luiz, 1926 a 1930, e marcou sua gestão pelas iniciativas de remodelação e embelezamento da cidade, atuando, inclusive, na melhoria da mobilidade urbana. Muitas vias públicas foram construídas no seu mandato. Nesse período, diversas iniciativas ligadas aos automóveis foram promovidas. Feiras, exposições, congressos, quinzenas, ou ocasiões em que se articulavam debates sobre a construção de estradas e desenvolvimento da indústria automobilística nacional, exibição e venda de carros e acessórios, bem como realização de corridas. Entre tantas iniciativas, uma das mais notáveis foi a Exposição Automobilística de 1925, realizada no Rio de Janeiro, simbolicamente nas instalações da Exposição Universal de 1922, promovida para celebrar o centenário da independência e marcar em definitivo a adesão do país aos ideais de civilização e progresso.
A essa altura, São Paulo já tinha realizado com grande sucesso dois eventos semelhantes, em 1923 e 1924, ambos no Palácio das Indústrias. Vale lembrar que o governo Vargas, 1930 a 1945, que se seguiu ao de Washington Luiz num momento de grande turbulência política e econômica, foi marcado pelo expressivo interesse pela industrialização, algo que incidiu diretamente no setor automobilístico. Destaca-se a criação, em 1939, da Fábrica Nacional de Motores, a princípio para construir motores para aviões, posteriormente responsável por produzir o primeiro veículo automotor brasileiro, um caminhão, e a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, cujos serviços foram fundamentais para o desenvolvimento industrial do país. Mesmo que as iniciativas do período Vargas demorassem a ter maior impacto, os dados do Anuário Estatístico do Distrito Federal de 1938 demonstram bem a evolução da presença urbana do automóvel. Em 1903, havia 6 carros particulares licenciados. Em 1910, eram 539 particulares para passageiros, 232 de uso privado e 307 de aluguel, e 76 particulares para carga. Em 1920, eram 1.949 particulares de passageiros, 1.892 particulares de aluguel, 15 ônibus, 409 particulares de carga, 92 de aluguel para carga e 21 para transporte especial. Em 1937, já eram 32.072 veículos. O quadro abaixo revela que esse não foi um fenômeno restrito ao Rio de Janeiro. E, de fato, os mecânicos seguiram se espalhando pelo país, tornaram-se personagens que integram o grande frenesi urbano, citados em romances, crônicas, notícias de jornais, ora protagonistas, ora coadjuvantes. Não surpreende que tenham se forjado representações sobre sua atuação e perfil. Uma crônica publicada na revista Fonfon é um exemplo da veiculação de tais representações. De um lado, o mecânico é apresentado como o redentor, capaz de resolver problemas que nem a fábrica tinha previsto. Diante de um obstáculo aparentemente incontornável, é ele que tudo soluciona em 10 minutos, depois de algumas marteladas e da colocação de alguns parafusos. De outro, a conta não é barata. Moral da história: o valor do saber custa caro. Esse saber tinha algo de esotérico, um conhecimento que não era de domínio do grande público, que ficava à mercê dos mecânicos. Na revista Careta, um cronista, com um tom elogioso e certamente irônico, sugeriu que se tratava de uma classe formada de indivíduos de alta competência profissional, e não há automóvel que não saia da mão de um mecânico com absoluta rigidez, pronto para suas marchas alucinantes sobre o asfalto negro das estradas. Para ele, de tom bem-humorado e crítico, era uma classe que se desinteressa a tal ponto do dinheiro que, podendo cobrar-nos 5 contos por um serviço, apenas nos pede metade daquela quantia, sabendo com certeza que pagaríamos 10 contos se pedissem. Não foram incomuns acusações de que alguns extrapolavam no exercício de suas funções, descambando mesmo na realização de trapaças. Marcha Ré, uma crônica publicada em A Cigarra, narra as armações de Zeca Biscoito, vendedor de automóveis, e Chico Linguiça, mecânico especialista em velocímetros. Seguramente, muitas dessas suposições e acusações eram injustas, fruto do desconhecimento de quem contratava os serviços. Além disso, é óbvio que não se pode considerar uma categoria profissional pelos desvios de alguns. Esses estereótipos, lamentavelmente, vão perseguir os mecânicos por muito tempo. Foram largamente reproduzidos em programas televisivos de humor e novelas, o que ajuda a entender que tenham persistido até os dias de hoje. Fato é que os mecânicos claramente se tornaram personagens fundamentais para garantir o bom funcionamento da cidade, que cada vez mais se tornava frenética. Tanto que seus nomes passaram a ser mais usualmente divulgados nos jornais.
Por exemplo, num desafio realizado por 4 paulistas no percurso São Paulo-Rio de Janeiro, Benedicto Mariano é apresentado no mesmo patamar de importância do que os pilotos Hélio Pereira de Queiroz, Silvio Lara Campos e a Toledo. Já Roger Courteville, que realizava o desafio de ir de carro do Rio de Janeiro a La Paz, na Bolívia, e depois a Lima, no Peru, fez questão de divulgar o nome de seu mecânico, Júlio Cotizente, enchendo de elogios. Tem mostrado até onde alcança a dedicação, lealdade e inteligência do brasileiro. No período Vargas, outra ocorrência foi um grande estímulo à valorização do automóvel. A entrada do Brasil no circuito internacional de corridas com a realização do Grande Prêmio do Rio de Janeiro, mais conhecido como Circuito da Gávea, apelidado de Trampolim do Diabo, devido ao alto grau de dificuldade. De fato, nas muitas edições da prova, diversos foram os atos heróicos, os acidentes e mesmo as mortes. Por ocasião dos eventos, a euforia do público era evidente. As corridas eram transmitidas pelo rádio e recebiam uma intensa cobertura de jornais e revistas. Nomes como o do italiano Carlo Pintacuda, pilotando uma Ferrari, e da francesa Hélène Cie, uma das primeiras mulheres do automobilismo mundial, bem como dos brasileiros Manuel de Tefé e Chico Landi, deixaram marcas na memória nacional. Muitos deles também estiveram em São Paulo disputando animadas provas, que tomavam as ruas da cidade. Nessas ocasiões, brilhavam não só os pilotos, mas também os profissionais de reparos, que tinham seus nomes usualmente veiculados. Curiosamente, um dos grandes destaques do automobilismo brasileiro daquele momento, e de todos os tempos, pioneiro do Brasil na Fórmula 1, Chico Landi atuou, durante muitos anos, como mecânico, profissão que começou a exercer quando entrava na adolescência. Depois, foi dono de uma oficina, atividade a que dedicou quando se afastou das provas. Chico Landi não foi o único com tal trajetória. Entre outros, o paulista Benedito Lopes também começou sua carreira como mecânico e se tornou um piloto conhecido. Na verdade, os melhores automobilistas eram famosos por seu conhecimento do carro, por sua capacidade de mexer e buscar a melhor performance possível da máquina. Em uma das edições do Circuito da Gávea, Antônio Fernandes da Silva, piloto em evidência, foi fotografado com sua poderosa Maserati ao lado de seu mecânico predileto Domingo Ottolino. Esse tipo de imagem era bastante usual e circulou constantemente nos periódicos. Já Américo Caetano Poc, parceiro do piloto José Peixoto Fortuna nas provas, acabou falecendo num acidente ocorrido no Leblon, quando estavam treinando. Vários mecânicos tiveram um destino semelhante. De fato, em algumas provas os dois competiam em conjunto no carro. Nos dias de sucesso, posavam juntos na fotografia da vitória. Mas também se acidentavam. Manuel de Tefé, um dos mais importantes pilotos dos primórdios do automobilismo nacional, estava sempre acompanhado de seu mecânico, Francisco Monteiro. Sobre um acidente ocorrido numa edição do circuito, perguntou um repórter: "É aquele camarada que vimos ali, há pouco, sobre uma maca?" Manuel respondeu: "Ah, é meu mecânico." Logo ao dar a manícula, ela quebrou-lhe o braço e projetou a distância ao pobre homem, que ficou desacordado. Além das corridas, onde trabalhavam os mecânicos, as antigas oficinas se tornaram especializadas, oferecendo cada vez mais serviços, dispostas a dar conta de todas as necessidades dos proprietários daquele artefato que, para alguns, era querido como um membro da família. Alguns estabelecimentos ofereciam a possibilidade de manutenção e conserto dos mais diversos tipos e marcas de carros, como foi o caso da oficina automobilista de J. Bento Ferreira, cujos anúncios foram constantemente publicados em periódico dedicado aos aficionados pelo tema Voz do Chauffeur. Outros se destacavam por se apresentarem explicitamente como representantes de uma marca, fazendo uso do renome internacional do produto oferecido. A Autos Lincoln, já na sua fachada, explicitava ser uma agência da Ford, anunciada como T Universal Car. E nas suas belíssimas propagandas,
deixava claro que sua oficina só contratava mecânicos idôneos, mais um sinal da já citada desconfiança que cercava nosso personagem. Por vezes, um único anúncio de montadora vinha acompanhado das informações de seus agentes autorizados que, além da venda, também ofereciam os serviços de oficina mecânica. A Ford se destacava nesse tipo de ação, até porque disputava o mercado não só com as marcas que importadas, mas também, e notadamente, com a General Motors. Houve oficinas que se tornaram conglomerados dedicados a uma ampla variedade de produtos e atividades. Claramente um negócio que exigia grande investimento. A Colombo Gamberini e Companhia oferecia serviços de consertos de automóveis, bicicletas, motos e barcos, vendendo também peças, e era representante de fábricas e montadoras. Suas propagandas, não raramente de página inteira, são indicadores de como procurava se posicionar de forma agressiva no mercado. Ao mesmo tempo, também surgiram vários pequenos estabelecimentos. As páginas do prestigioso almanaque La Emerte revelam o aumento do número de oficinas. Em uma edição de 1935, só levando em conta o Distrito Federal, foram 6 colunas de anúncios de 2 linhas de negócios dedicadas aos automóveis. Em muitos estabelecimentos, nem sequer faziam propaganda. Vale destacar que muitos mecânicos vinham de camadas populares, ensinados a partir de um processo artesanal, em que os mais jovens tornavam-se aprendizes dos mais experientes, e que nem todos recebiam boas remunerações. Muitos, efetivamente, não eram bem achalariados. O conto Contramão, de V.G. Esteves, publicado na Fonfon, incorporou essa ocorrência, também uma representação. Geraldo, um vendedor de automóveis, mete-se numa enrascada ao se envolver num acidente, sendo, por isso, demitido. Não conseguindo nenhum outro trabalho, descobre que uma garagem necessitava de mecânico. Segundo o olhar do cronista, o salário era insignificante, não dava para pagar mais do que um quarto como moradia. Ainda assim, era uma boa opção para os que não possuíam recursos para realizar estudos mais avançados. Como era uma profissão que abrangia ampla faixa de salários e níveis de formação, para muitos foi encarada como alternativa de ascensão social. Como ocorria com os caixeiros no passado, havia uma certa hierarquia. Oficiais, aprendizes e ajudantes. Com muito empenho, alguns chegavam a dono de oficinas. Outros alcançavam mesmo certo reconhecimento pela qualidade de seus serviços. Para a maioria, tratava-se de uma pesada jornada de trabalho, longe do glamour que cercava os automóveis e seus proprietários. Não poucas vezes os mecânicos foram representados como um tipo que estava sempre pronto a atender os chamados com seu infalível macacão sujo de graxa. O surgimento do autossocorro e do serviço de reboque ampliou ainda mais sua atuação pelas ruas e estradas. Eles já não se restringiam ao espaço das oficinas. As coisas melhoraram um pouco quando foram criadas as iniciativas de formação. Ao menos, reduziu-se a impressão corrente de que os mecânicos trabalhavam por erro e acerto, e não por terem um conhecimento técnico refinado. Outra injustiça. Os automóveis ainda eram máquinas que se encontravam em estágio inicial de desenvolvimento, e grande parte de seu progresso se deveu aos profissionais de reparos, que faziam a conexão entre os projetos que saíam das fábricas e os usuários. Um elo de ligação. Talvez essa seja uma boa definição para o papel desempenhado pelos mecânicos, algo que ajuda a entender por que foram tão criticados por todos os lados. Não tinha mais jeito. Gostando ou não, tornaram-se personagens fundamentais para a vida urbana.